do Desporto. Tempo agora para o Magazine Desporto, da autoria de Marco Martim. A 12ª jornada do Campeonato Francês da Primeira Divisão de Futebol inicia-se nesta sexta-feira, 29 de outubro, com o encontro entre o Paris Saint-Germain, líder na tabela classificativa, e o Lille, atual detentor do título de campeão, no Parque dos Príncipes. O Paris Saint-Germain é o líder isolado na Liga Francesa, com 28 pontos. Os parisienses venceram 9 encontros, empataram um e perderam outro em 11 jornadas realizadas. Isto enquanto o Lille ocupa o 10º lugar com 15 pontos. A equipa do norte da França venceu 4 partidas, empatou 3 e também perdeu 4. Uma diferença abismal entre os dois clubes, apesar de o Lille ter conquistado o título na temporada 2020-2021. Um encontro que não vai contar com a estrela francesa Kylian Mbappé, do lado parisiense, mas que vai contar com 6 lusófonos no Lille. O defesa luso-guineense Thiago Djaló, o defesa português José Fonte, o moçambicano Renildo, o português Checa, o internacional português com origens cabo-verdianas e são-tomenses Renato Sanches e o britânico com origens portuguesas e angolanas Ángel Gomes. Para além deste jogo grande, o campeonato francês tem sido palco de um excelente início de temporada para 2 internacionais guineenses, Moreto Kassamá e Mama Baldé. Mama Baldé, avançado guineense de 25 anos, do Troyes, apontou 3 golos em 10 encontros, para além de uma assistência. No passado fim de semana, o Troyes venceu por 2-1 na deslocação ao terreno do Reims, com um tento apontado pelo avançado da Guiné-Bissau. Em entrevista exclusiva à RFI, Mama Baldé admitiu que o encontro não foi fácil, mas o importante foi o triunfo para o Troyes, clube ao qual se juntou durante o verão de 2021. O avançado guineense também abordou a intoxicação alimentar que os jurtos tiveram antes do primeiro jogo frente a Marrocos no apuramento para o Mundial de 2022. Os primeiros 20 minutos não tínhamos muito bem no jogo, conseguimos recuperar e percebemos onde estavam as falhas, conseguimos remendar isso e acho que fizemos uma boa segunda parte depois e conseguimos ainda empatar. A reviravolta apareceu depois porque estivemos concentrados e compactos, por isso é que conseguimos a vitória aqui hoje. O que é que foi dito no intervalo para a equipa e para esta segunda parte com esta motivação toda? As equipas analisam muito bem e conseguiram nos fechar, quase não tínhamos bolas entre linhas e foi o que aconteceu. Conseguimos ganhar mais espaço depois e conseguimos impor o nosso jogo. E como é que foi esse golo? O objetivo é sempre esse, aparecer na zona de finalização e depois é acabar bem a jogada. Foi por 2 vezes. Sim, por 2 vezes, mas é sempre assim, eu trabalho todos os dias que é para alcançar os objetivos e tem corrido bem. Como é que tem sido justamente no Troyes? Mudança de clube, mudança de ambiente? É quase a mesma coisa, receberam-me bem, já conheço a liga também e tornou tudo mais fácil. Era importante ficar na primeira divisão também para a Mama? Sim, é importante. Nunca queremos baixar o nível, queremos sempre jogar ao alto nível e foi o que aconteceu. Há muita ambição, muita pressão nesta equipa do Troyes. Todos nós sabemos que foi comprada pelo grupo de Manchester. Há uma pressão de ter que ficar na primeira divisão? Nem por isso, os jogadores não têm essa pressão? Sim, a pressão temos sempre. A cada jogo que vamos temos sempre pressão e temos de saber lidar com isso, com profissionais que nós somos. E sim, como falou do Manchester City, é uma organização que investiu e não vai querer, digamos, descer de divisão. O objetivo é manter e assim continuar. Vê-se que o Mama estava muito bem fisicamente, mas o que se passou com a seleção foi um bocadinho complicado. Conseguiu já ultrapassar também isso? Sim, foi uma fase complicada. Quando voltámos ao clube, observaram-nos e nos deram o que nós precisámos, que é para recuperar as forças que perdemos lá em Marrocos. E correu tudo bem, conseguimos recuperar. Mas aqueles momentos, como é que foram? Complicadas, né? Nunca esperámos isso. E nós, como profissionais somos, temos que adaptar a tudo. E o que aconteceu lá foi triste, mas já aconteceu e nós só tínhamos que manter a cabeça fria e seguir em frente. Como é que tem sido gerir clube, seleção? Clube todos os meses tem sido isso? 2 ou 3 semanas no clube, 2 semanas na seleção? Os jogadores profissionais têm que estar prontos a tudo e é o que nós trabalhamos dia a dia, que é para alcançar os objetivos, tem que ser assim. Mama Baldé e o Troyes venceram o Stade de Reims, clube onde atua Moreto Kassamá. O médio de 23 anos já apontou 2 golos em 7 jogos,
realizados com a equipa da região do Champagne. Apesar da derrota, em entrevista exclusiva à RFI, Moreto Kassamá falou do seu início de temporada, que tem sido entre idas à seleção e jogos com o Reims, mas começou primeiro por abordar o jogo frente ao Troyes do amigo Mama Baldé, que ele elogiou. Entramos bem, começámos bem o jogo, fizemos o golo e continuamos a jogar, fizemos uma boa primeira parte, 40 minutos e depois fizeram o golo e acabou a primeira parte, fomos para o balneário. Depois voltámos para o jogo, um bocado naquele de tentar fazer o 2-1, mas ficou naquele de vai vem do jogo e não conseguimos fazer o segundo golo. O que é que terá faltado? Acho que faltou um bocado de experiência e agressividade também no último terço, porque conseguimos ter a bola, conseguimos chegar à área adversária, mas não finalizamos e foi isso que faltou. Como é que tem sido este ano para o Moreto? Tem sido um bocado difícil agora, né? Desde o jogo do Paris que eu não comecei nenhuma partida, mas vou tentar dar a volta por cima. Quais são os objetivos da equipa no fundo este ano? A manutenção, podemos dizer isso? Sim, eu acho que o objetivo é acabar por ser sempre o mesmo como de todos os anos. Vamos sempre tentar conseguir nos 10 primeiros lugares e se conseguimos, bom. Moreto, esteve na seleção. Como é que foi recuperar de tudo o que se passou? Conseguimos já para o segundo jogo contra o Marrocos recuperar alguns jogadores, não 100%, mas conseguimos recuperar. Foi uma situação difícil, mas eu já estou bem e acredito que também alguns jogadores já estão melhores, como o Mama Baldé, que já está aqui hoje, corre como o cavalo, mas é isso. Moreto, há sempre jogos da seleção, jogos da equipa. Como é que é gerir isto tudo? Tem que se fazer sacrifício, que é representar o país e depois defender o clube aqui. Tem que ser uma grande força para fazer isso. É complicado psicologicamente? É, às vezes, por causa das viagens longas que fazemos nas seleções, ainda por cima quando os jogos são das equipas africanas, entre elas, e acaba sempre por ser desgastante. Neste fim de semana, a contar para a 12ª jornada, o Troyes recebe o Rennes, enquanto o Reims desloca-se ao terreno do Bordeaux. Na tabela classificativa, o Troyes ocupa o 15º lugar com 12 pontos e o Stade de Reims está na 16ª posição com 11 pontos. Continuamos com o futebol europeu na Liga Espanhola. Na 11ª jornada, a Real Sociedade continua a liderar o campeonato com 24 pontos, isto após o triunfo por 2-0 na deslocação ao terreno do Celta de Vigo. O Real Madrid ocupa o segundo lugar com 21 pontos, isto após um empate sem golos frente ao Osasuna. Os merengues estão acompanhados na segunda posição pelo Sevilha e pelo Betis Sevilha. O Atlético Madrid está no 5º posto com 19 pontos, isto após um empate a 2 bolas na deslocação ao terreno do Levante, enquanto o FC Barcelona ocupa o 9º lugar com 15 pontos, isto após a derrota por 1-0 frente ao Rayo Vallecano. Um encontro que acabou por ser fatal ao técnico holandês dos Blaugranas, Ronald Koeman, que foi despedido. No futsal, a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões decorreu na quinta-feira, 28 de outubro, com triunfos dos dois representados portugueses, Benfica e Sporting, e da equipa francesa, Access. O Sporting Clube de Portugal, campeão português e último vencedor da Liga dos Campeões de futsal, venceu por 8-1 o Atirau do Cazaquistão, no jogo a contar para a segunda jornada do grupo 2, que decorre na Eslovénia. Também a contar para a segunda jornada do grupo 2, o Access, campeão de França, venceu por 5-4 os eslovenos do Dobovec. Na tabela classificativa, o Sporting Clube de Portugal lidera com 6 pontos, à frente dos eslovenos do Dobovec e dos franceses do Access, com 3 pontos, isto enquanto o Atirau do Cazaquistão ainda não pontuou. Quanto ao Benfica, triunfou por 5-1 frente aos russos do Sinara e Ekaterenburg, num jogo a contar para a segunda jornada do grupo 1, que decorre na Eslováquia. Na tabela classificativa, o Benfica lidera com 6 pontos, à frente dos russos do Sinara e Ekaterenburg e dos belgas do Olgoik, com 3 pontos. Os belgas venceram por 7-1 os eslovacos do Lucenek. De notar que os 3 primeiros, em 4 equipas, seguem em frente na prova. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.